Olá, bom dia. Estamos aqui com a psicóloga Marta, onde a gente vai entrevistar ela sobre compras por impulsividade em datas comemorativas. Meu nome é Catarina e esse é meu amigo Ricael. Dá oi. Olá, boa tarde. É isso. Para começar, já tirando o elefante da sala, que pode ser um tabu para muitas pessoas, o que significa comprar por impulso? ok, antes de mais queria agradecer o vosso convite para estar aqui presente nesta entrevista, neste vosso podcast. Então, basicamente, o que é que eu posso dizer sobre compras impulsivas? É uma compra que nós fazemos sem pensarmos muito bem antes de a fazer. Ou seja, acontece esporadicamente, não é um comportamento recorrente, mas é algo que nós fazemos sem pensarmos muito no prejuízo financeiro que eventualmente pode ter essa compra ou até mesmo algum prejuízo emocional. É algo mais momentâneo, digamos assim. Justo. Justo. Então, quais são os principais fatores que levam as pessoas a comprar por impulso, alguma coisa assim? Eu diria que pode ser também o entusiasmo de adquirirmos algo novo, ok? Podemos também associar aqui a compras impulsivas ao tédio ou ao aborrecimento, do género, não estou a fazer nada, vou começar a dar scroll nas redes sociais, ver se há algum produto novo no mercado para eu poder testar. Ou seja, as compras impulsivas também podem estar associadas aqui a este tipo de emoções e este tipo de sentimentos, ou até mesmo a alegria. Estou entusiasmado, o dia correu-me bem, consegui um elogio no trabalho, sinto bem, quero-me recompensar por isso, então vou dar um miminho a mim própria e vou comprar algo, e algo que eu não penso, ou seja, é momentâneo, não é uma compra já planeada para eu fazer. E isso também tem a ver, assim, tipo, com as coisas que estão em alta, assim, tipo, por exemplo, Labubu tá em alta, então tá todo mundo comprando por impulsividade esse bagulho aí, então não sei a graça, então, sim, tipo, essas coisas também tá concentrada nesse tema? Sim, também pode ser o querermos estar por dentro da moda, digamos assim, ou ir ao encontro daquilo que os outros esperam de nós, não queremos ficar de parte, não queremos não ter o que os outros não têm, isso contribui muito para esse tipo de compras impulsivas, até porque se pensarmos assim, ok, um Labubu, será que amanhã eu vou querer comprar ou daqui a uma semana eu iria querer comprar? Se calhar se nós pensássemos, provavelmente não iríamos comprar, mas o que é a compra impulsiva? É não pensar, por isso eu vou comprar o Labubu, provavelmente vou-me arrepender logo a seguir de ter comprado. Sim, e é isso que caracteriza muito as compras por impulso, primeiro o entusiasmo da compra e depois se calhar a culpa ou o arrependimento de ter feito uma compra sem ter pensado na utilidade que aquilo teria na minha vida. Sim, e esses produtos que estão na moda, os Labubus, pintar, ou algum aparelho eletrónico, uma peça de roupa, por estar muito na moda, obviamente as pessoas vão querer e não vão pensar se de facto gostam daquela peça de roupa ou se só querem aquela peça de roupa porque toda a gente tem. Justo. Sim. E aproveitando até a época que a gente se encontra, você acha que o sistema que a gente tem hoje, o nosso sistema político, tem algo a ver com isso? Porque eu penso que o capitalismo vende muito isso, ele não te vende uma vida, ele te vende uma falsa felicidade. Eu penso que é um sistema que rouba a sua identidade e te vende uma falsa sensação de como eu posso dizer, de felicidade com a simples pergunta, essa marca ou essa marca, essa compra ou essa compra. Sim. Você acha que se a gente tivesse uma mudança estrutural no nosso sistema, algo que realmente promovesse o melhor para a sociedade, isso seria um problema menos recorrente? Se a gente visasse mais a igualdade e não tanto o lucro? Assim, eu acho que como nós vivemos assim num mundo, numa era digital, isso acaba que não é possível, porque os influencers estão sempre a fazer propaganda, publicidade de vários produtos. Vemos que, lá está, os adolescentes começam a seguir um determinado tipo de influencers. Como isso acaba que fica num nicho e todos vão fazer propaganda ou publicidade de um determinado artigo. Então, se os jovens já por si só já são mais influenciáveis a esse tipo de publicidades, se eles acabam todos por fazer esse tipo de publicidade, de propaganda de um determinado produto, todos vão querer.
ok? E eu acho que as marcas agora, com esta era digital, também acabam por fazer uma propaganda mais agressiva, não sei se será o termo, mas mais invasiva, em que nós estamos sempre a receber publicidades de todas as marcas. Claro que há alturas mais específicas, como por exemplo o Natal, saldos, Black Friday, em que essas empresas. Exato, apostam ainda mais no marketing, e é nessas alturas que as pessoas fazem mais o quê? Compras impulsivas. Certo. E como você acha que a gente pode se esquivar disso, principalmente nas épocas natalícias e etc? É assim, como eu disse anteriormente, eu acho que uma boa dica para combatermos, digamos assim, as compras impulsivas é pensarmos antes de comprar, fazer listas, ok? Por exemplo, pegando no exemplo do Natal, a quem é que eu quero dar um presente? Ok? O que é que eu quero dar? Pensar no que é que a pessoa vai gostar de receber e não naquilo que está em promoção e que está em voga e que toda a gente tem, ok? Acho que isso de fazer listas ajuda muito. Quando estamos a falar de compras para nós, de evitar essas compras impulsivas que depois nos podem trazer prejuízos financeiros e até mesmo psicológicos, pensar, como eu disse há pouco, será que eu daqui a um dia vou querer o Labubu, pegando aqui no exemplo, ok? Esperar, não vou comprar hoje, vou esperar até amanhã, vou pensar, será que amanhã me faz sentido comprar esse artigo? Ok? Provavelmente não vai fazer, e o que é que vamos ter aqui? Não vamos fazer aqui uma compra por impulso e vamos ter mais consciência daquilo onde nós gastamos o nosso dinheiro. Outras dicas, por exemplo, desinstalar do nosso telefone as aplicações de lojas, exatamente, porque é sempre algo apelativo, do género, eu estou aborrecida em casa, não tenho nada para fazer, vou entrar na China, nessas lojas, pronto, e fazer as compras, ok? Então, se eu não tiver essas aplicações, acaba que é menos uma tentação, digamos, que eu tenho ali ao meu dispor. Sim. Nós sempre temos notícias de, por exemplo, recentemente, há um tempo atrás, quando a Temu se expandiu para o Brasil e outros países, ela automaticamente começou a ser investigada por interface viciante, esse tipo de coisa. E também por aquela coisa de vender informações pessoais. Exatamente. Sim. E pronto, é um problema social muito grave que a gente tem. Claro. Você acha que isso tem relação com os índices que a gente tem de, por exemplo, pessoas tanto viciadas em jogos quanto viciadas em compras, quanto pessoas perdendo tudo, muitas das vezes não morar na rua por conta disso? Ou você acha que isso é um problema relacionado a outra área da sociedade? Eu acho que tem tudo um pouco a ver, porque falando aqui na Temu, é tudo, ou praticamente tudo, muito barato. E o facto de serem baratos os artigos, as pessoas ficam mais propensas a quererem comprar. Eu não preciso daquilo, ou eu não preciso de mais de um cabo de carregar o telemóvel, mas é tão barato, porque é que eu não vou comprar? Eu não preciso de mais um gasto de cabelo, um colar, uma pulseira, um chapéu, mas eu vou comprar porque é barato, ok? Então eu acho que isso está muito relacionado. E nós podemos também aqui relacionar com os jogos online, por exemplo, quando já partimos das compras impulsivas para as compras compulsivas. Ok, podemos fazer aqui Existe. O que é uma compra impulsiva? Aquilo que nós fazemos, uma compra que nós fazemos momentaneamente. Exato. O que é que passa a ser compulsiva? É quando passa de ser uma compra que é feita esporadicamente, de vez em quando, para ser um comportamento sistemático e recorrente. Eu estou sempre a fazer compras. Eu já nem me lembro do que é que comprei. Eu estou em casa e recebo uma encomenda, eu já nem me lembro o que é que comprei. Isso sim já começa a ser um comportamento compulsivo. Nos jogos acontece a mesma coisa. Eu vou apostar, por exemplo, jogos online, casinos online. Eu vou apostar uma vez, mas depois vai outra. E acaba que passa de um comportamento impulsivo para um comportamento compulsivo. E é isso que é esse tipo de comportamentos que nos leva a prejuízos financeiros, muito prejuízo financeiro, mas também a prejuízos psicológicos e prejuízos emocionais, porque isso vai afetar a vida pessoal momentaneamente. Claro, sim, está tudo interligado. Ativamente, também está tudo. Claro, sim, por isso podemos fazer aqui esta comparação, sim. Certo. Então, e relativamente a tudo isso,
Você acha que claramente é um problema que não vem de um só fator, ele está ligado a vários? Sim. Vários e vários, é estrutural e é antigo, não é só estrutural como é cultural, não faz parte só do sistema como da cultura que é pregada ao redor do mundo. Por exemplo, o que a gente tem hoje com o cristianismo é uma cultura que foi muito capitalizada ao longo dos tempos, porque hoje em dia, além de ser uma religião, é algo que vende muito. Você, como psicólogo, como alguém que trata diretamente com as pessoas, que entende melhor do que ninguém a mente humana e o que se passa em torno dela, você acha que futuramente a gente tem alguma chance de talvez uma melhora brusca relativamente a isso? Ou talvez um fim definitivo desses problemas? Ou você acha que tudo que a gente pode fazer é amenizar, pensando já que não é algo que depende só da gente? Desculpa, eu acho que eu não percebi muito bem a pergunta, porque tocou ali um ponto aqui um bocado da região, peço desculpa, me perdi um bocadinho. Simplificando um pouco, olhando para daqui, por exemplo, 10, 15, ou talvez Sim. uma geração futura, você acha que isso é um problema resolvível agora? Você acha que ainda é tempo de se cortar esse mal pela raiz? Ok, é assim, tendo em conta que nós vivemos numa era digital, e eu acho que isso nunca vai acabar, vai sempre, vamos ser sempre mais, isto vai sempre evoluir neste sentido, eu acho que vai ser difícil, cabe-nos a nós definir os nossos próprios limites e pensar no que é que nós devemos seguir e aquilo que nós devemos fazer com o nosso dinheiro, falando em compras ou com os nossos interesses. Eu acho que acaba um pouco de nós, mas tendo em conta o panorama, se depender só da evolução do país e do mundo, eu acho que não está propício para que acabe esse tipo de comportamentos. Eu acho que cabe a nós definir aquilo que é melhor para nós, a nível financeiro, a nível emocional, o que é melhor e estabelecer os nossos limites de tempo nas redes sociais, tempo no telemóvel, triar ali de alguma forma as pessoas que nós seguimos, se faz sentido seguir aquela pessoa, se ela está a fazer publicidade de produtos que realmente agregam no meu dia-a-dia ou se não, e fazer essa triagem, acho que é mais por aí. Mas tendo em conta o panorama geral, eu acho que a direção não é essa. Acho que tem que partir de nós. Uma coisa que eu também percebi muito nas redes sociais é que tem influências que acabam por nos incentivar a comprar um produto que acaba que não é muito bem produzido. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui muito comum lá no Brasil. Virgin, né? Ela fez uma linha de body splashes. Sim. E todo mundo estava comprando. Só que o problema é que o cheiro de alguns body splashes tinham cheiros tão enjoativos que faziam as pessoas vomitarem. Por exemplo, o body splash de Waffle, teve uma influenciadora que quando ela foi cheirar o perfume do body splash, ela sentiu ânsia de vômito. Então acaba que tem influencers que promovem essa impulsividade. Porque eles sabem que têm público e que têm influência nas pessoas. Então que os produtos podem fazer mal. Por isso, lá está, é que nós devemos triar aquelas pessoas que realmente queremos seguir e que nos faz sentido. Porque lá está, ela sabe, essa influencer, ela sabe que tem influência nas pessoas e que tudo o que ela disser que é bom, ainda para mais se é da marca dela, as pessoas vão acreditar que de facto é bom. Por isso é que nós devemos pensar naquilo que faz sentido no nosso dia-a-dia, por exemplo. Sim. E eu até penso muito nisso porque nós, como estudantes de marketing, a gente vê muito isso. E eu penso que, por exemplo, quando você vai criar uma marca, muitas pessoas já criam uma marca com aquela posição de, por exemplo, é uma marca para pessoas de alta classe ou de média alta classe. Uma marca já nasce com esse objetivo. E muitas das vezes ela não oferece uma qualidade condizente com o preço, mas porque influenciador X ou influenciador Y compra, ou porque existe esse hipermarketing ao redor dessa marca, as pessoas acabam por comprar. Você acha que as plataformas digitais têm alguma responsabilidade nisso, que elas deviam filtrar melhor os anúncios ou que elas permitem nas suas redes? Claro, porque depois nós acabamos por receber anúncios de coisas que é impossível para nós comprarmos, que não está dentro da nossa realidade. Daí eu estar a dizer que nós devemos escolher muito bem aquelas pessoas que fazem sentido para nós e que nós seguimos, porque se elas compram produtos muito caros e essa não é a nossa realidade, eu vou estar a receber aqueles anúncios e vou assim, não consigo comprar. Sim. Ok, também nos afeta a nós, não faz sentido para nós estarmos a ser bombardeados com produtos que nós não podemos comprar. Exato. Ok? Sim. Também tem uma outra questão aqui que eu acabei por me lembrar,
que eu tenho uma amiga que, pronto, ela tem essa impulsividade. Teve uma vez que, quando eu fui na casa dela, assim, tipo, tinha várias caixas, assim, tipo, da Tema, essas coisas, encomendas. Aí eu olhei aquelas caixas e falei assim, tipo, de quem que são isso? Ela falou, ah, são meus. Eu perguntei, há quanto tempo você comprou essas coisas? Ah, ontem chegou tudo. E eu perguntei assim, tipo, assim, não é uma impulsividade, é uma compulsividade. Eu perguntei, quando você fez essa compra? Ela falou, alguns meses atrás. Sim, aí chegou tudo hoje. Ou seja... Lá está. E ela nem sequer teve o entusiasmo de abrir. Normalmente, quando nós fazemos assim uma compra muito importante, estamos ansiosos que chegue para abrir e ver se chegou tudo bem. E no caso da tua amiga, ela nem sequer quis... Nem sequer teve o entusiasmo de abrir. Porquê? Porque o entusiasmo dela foi ao fazer a compra. Sim. E é isso que caracteriza as compras impulsivas. O entusiasmo, nós ficamos entusiasmados e alegres de fazer a compra. Sim. Mas depois, porque aquela compra não sequer faz sentido, porque se calhar é um carregador de telemóvel, eu já tenho 5 e não vai fazer diferença nenhuma na minha vida. E eu fui abrir as caixas com ela e eu acabei encontrando várias coisas muito aleatórias. Por exemplo, na época dos anos 2000 tinha aqueles aquários de plástico que ficava os peixinhos rodando. Ela tinha comprado, eu olhei aquilo e falei, por que você comprou isso? Ela falou, porque provavelmente estava barato, porque é a característica desse tipo de sites. São baratos para nos fazer a comprar coisas que nós não precisamos. E não precisa, porque estava dentro da caixa, fechada, não era uma compra de todo importante. Você acha necessário a gente filtrar os meios sociais aos quais a gente está inserido para talvez lidar melhor com o nosso dia? Claro, as redes sociais, as pessoas que nós seguimos, porque eu acho que nós gostamos de saber o que é que se passa na vida dos outros e nos influenciadores e para onde eles vão viajar e o que é que comem e o que é que compram. Mas a nossa realidade não é essa. Nós não viajamos a cada 15 dias para fora do país e estamos sempre a comprar malas de luxo e sapatos caros e ir a restaurantes de 5 estrelas. Por isso, é normal nós termos essa curiosidade, mas mas no nosso dia-a-dia eu acho que nós nos devemos rodear de pessoas que façam parte da nossa classe social e que façam sentido para nós. Sim. Eu acho que é isso, sim. Certo, sim. Concordo. Pra gente sair um pouco desse assunto das redes sociais... Sim. Desculpa, passo a próxima pergunta, que eu esqueci o que eu ia perguntar. Quais são os sinais de alguém que pode estar desenvolvendo esse padrão de consumo problemático, assim, tipo, quase o mesmo nível da minha amiga que eu tinha falado, assim, tipo, qual que é o limite que você fala assim, tipo, precisa parar a ver o que é que está em promoção, o que é que não está, o que é que saiu de novo, o que é que não saiu. Estar sempre nas aplicações de roupa, de sapatos, de Temos desta vida que tem tudo e mais alguma coisa. E aquilo que eu falei anteriormente, que é chega ao ponto que já não sabe o que é que comprou. Exato. Isso é preocupante. Normalmente nós fazemos uma compra porque precisamos ou porque queremos mimar-nos de alguma maneira. Agora, chegar ao ponto que nós não sabemos o que é que compramos e de repente estamos em casa e chega uma encomenda e nós já nem nos lembramos que tínhamos feito aquela encomenda, isso sim é preocupante. E colocar-nos em dívidas. Isso acaba que é o auge, digamos assim, porque quando nós nos começamos a pôr em causa a nossa estabilidade financeira para termos ali algum entusiasmo no momento da compra, isso sim já é preocupante. Certo. Sim. E uma coisa, você acha que em datas comemorativas, assim, tipo, os níveis de compra, eu sei que a gente já tinha dito assim, mas eu quero aprofundar mais nessa pergunta. Sim, tipo, em datas comemorativas, como, por exemplo, o Natal, que já passou, o Carnaval, que já está chegando juntamente com o Dia dos Namorados, talvez assim, tipo, vai ser um combo em dobro. Essas já são datas mais propícias ao consumismo, digamos assim. O que nós temos que fazer é, primeiro, pensar sempre na pessoa que queremos presentear. Nós temos que dar à pessoa aquilo que ela gosta, não é aquilo que está na moda e que toda a gente oferece às namoradas. Não é porque toda a gente oferece às namoradas um ramo de flores que eu vou oferecer à minha namorada um ramo de flores se ela não gosta de flores. Não faz sentido. Não faz sentido, ok? Nós temos que ser nós temos aqui que ser racionais e pensar que se calhar não é eu dar uma prenda cara que vai fazer com que eu seja melhor namorada ou melhor namorada para a outra, ok? É isso mesmo, nós temos que, em primeiro lugar, conhecer a pessoa a quem vamos presentear e perceber o que é que faz sentido oferecer. E claro que, se calhar para pessoas mais inseguras, se calhar dar um presente bom
faz com que ela se sinta melhor e mais incluída ou até mais gostada. Nem que seja assim, claro que isso são poema, para pessoas mais inseguras, isso acaba a oferecer um presente bom, se calhar na cabeça dessa pessoa faz sentido para que ela se sinta mais gostada. Mas no final das contas nós temos é que pensar na pessoa que estamos a presentear e oferecer aquilo que de facto ela vai gostar, não o que é que os outros vão pensar daquilo. Ofereci um pijama, não acredito que ofereceste um pijama à tua namorada, mas se é o que ela gosta, ok? Se é o que ela gosta, é isso que nós devemos é pensar na pessoa que estamos a presentear. Nestas datas comemorativas é sempre difícil estabelecer aqui o limite entre o que é razoável, o que é racional, é um pouco mais difícil. Também é questão de pensar naquilo que a pessoa gosta. Vou dar um exemplo meu, que acho que assim, tipo, faz tempo, no Dia dos Namorados, que sempre tem o Dia dos Namorados aqui e o Dia dos Namorados de lá. Então eu e o meu namorado, a gente comemora os dois. Nos dois, assim, tipo, ele não gastou nada. Porque no primeiro, que foi aqui de Portugal, ele me fez uma serenata, e no outro que ele fez um poema. Assim, tipo, você não precisa gastar 1.000. Assim, tipo, é uma coisa só, uma coisa artesanal, assim, tipo... E é pensar no que a outra pessoa vai gostar. Será que ela vai gostar que eu lhe faça uma serenata? Se sim, ok, vou investir o meu tempo a preparar uma coisa que ela vai gostar e que se vai sempre lembrar. Porque se calhar se te oferecesse alguma coisa que tu nem ligas, não gostas, nunca te irias lembrar, mas se calhar nunca te vais esquecer que ele te fez uma serenata no Dia dos Namorados. Assim, e é isso que no final o que mais importa. Às vezes é a intenção que vale. Claro, sim, sem dúvida. Agora, tentando me afastar um pouco dessa parte da internet, das redes sociais, recentemente ficou em alta a compra da Netflix à Warner. Ela estava comprando a Warner, que há mais de 50, não vou dizer 100, porque enfim, não tenho tanta precisão nesse dado, mas há mais de 50 anos é uma das maiores produtores de filme do mundo. E a gente sabe que tanto filme, quanto livros, quanto essas mídias que hoje a gente já vê como algo passado, são muito importantes quanto à formação do indivíduo hoje em dia, porque através de filmes e livros a gente não só expande o nosso vocabulário, como a gente às vezes até conhece outras culturas e muitas vezes tira lições que servem para a nossa vida. E eu vi isso como algo preocupante, porque as empresas têm formas diferentes de medir o próprio sucesso. Enquanto a Warner, junto com a HBO e os seus outros braços, eles sempre focaram muito mais em quanto era o cinema, a bilheteria, realmente a cultura, algo que pudesse chegar às pessoas, que pudesse tirar as pessoas de casa para ir ao cinema. Já a Netflix, ela tem uma maneira de medir o seu sucesso de forma diferente, que é relativa a quanto tempo você passa com a tela ligada. Se você entra em um filme, uma série ou whatever, enfim, e passa menos tempo do que o estimado, é o suficiente para eles entenderem que aquilo não é bom. E eu considero isso algo preocupante. E, por exemplo, na virada do século, ali em 99, entre os anos 2000 e 2010, houve-se uma alta na venda de revistas em quadrinhos, livros, etc. E isso que era uma cultura simples, era algo acessível para todos, passou por uma gourmetização, onde às vezes edições que nem são boas de quadrinhos ou de livros passaram a ganhar capa dura, folhas em plástico, que além de ser algo prejudicial para o meio ambiente, passou a ser inacessível para as pessoas. Então a cultura não chega aonde devia chegar. O que você pensa relativamente a essas grandes empresas e aos grandes empresários que pegam culturas, pegam coisas muito simples para transformar em algo exclusivo que só uma pessoa muito rica, só uma certa parcela da sociedade pode acessar? Dinheiro eu acho que é a única resposta. É dinheiro. Já sabemos que a Netflix temos sempre que pagar para ter acesso à Netflix todos os meses. Até houve uma altura que não podíamos partilhar perfis para a Netflix garantir que toda a gente pagava. Mas lá está, o que é que acontece? Netflix, eu não sei quanto é que se paga por mês pela Netflix, mas por exemplo, compensa muito mais do que ir ao cinema uma vez. Sim.
Sim. Ok? Então as empresas acabam que jogam com isso, porque acaba por ser um gasto, mas é barato porque podemos ver as séries que quisermos, sempre que quisermos, à hora que quisermos. Enquanto que para ir ao cinema, nós sabemos que neste momento ir ao cinema é muito caro, porque se nós queremos comprar um bilhete de cinema são quase 10 euros. Muito caro depois ir ao cinema. Então as empresas acho que acabam por se apoderar disso para fazer ainda mais dinheiro à volta disso e aproveitando-se um bocadinho de nós, que claro é muito melhor nós irmos ao cinema, termos assim um programa diferente, mas é muito mais fácil do que ficar em casa, ir a sites piratas e ver filmes de graça, enfim, acho que temos muito para que mudar disso. Eu acho que também cabia um pouco de nós, mas tendo em conta a situação do país, acaba que é muito mais fácil para toda a gente ter que gastar menos. Quanto menos nós pudermos gastar nos nossos luxos, que eu não acho que sejam luxos, porque cultura, eu acho que toda a gente devia ir ao cinema, devia ir ao teatro, enfim, mas lá está, tendo em conta a situação do país e de todos, eu acho que o quanto mais nós conseguimos poupar nesses luxos, melhor para nós, e essas grandes empresas acabam por lucrar com isso, porque depois nós não temos só a Netflix, nós também já temos o Prime, e temos a HBO, e temos isto, temos aquilo, e se vamos se calhar fazer as contas ao final do mês não tínhamos gasto tanto isso no cinema. E também essas entradas assim, tipo, para teatro, cinema, essas coisas, eu percebi que ultimamente levantou muito preço. Sim. Por mais que assim, tipo, mais que eu leve o meu cartão de estudante para ter uma pequena promoção, não, em alguns lugares eu acabo por não aceitar, outros lugares assim, tipo, por mais que abaixe o preço, ainda vai ficar caro, ainda vai doer no meu bolso. Sim, infelizmente acabam que começam a ser comercializados. Atividades de luxo, eu não gosto de dizer essa palavra, mas acaba que os preços dos bilhetes acabam por ficar tão mais caros que aquilo que devia ser acessível para todos acaba por ser caro e não é de todo acessível para todos. Recentemente eu li um livro e depois eu me peguei pensando muito acerca da mensagem do livro. É um livro muito bom, o nome é A Morte de Ivan Illich, e é um livro que fala a respeito disso. Para resumir, era um cara que vivia uma boa vida, era uma vida tranquila, tinha um cargo alto que ele mesmo conquistou na sociedade, mas em determinado momento ele se viu doente, e era uma doença que não tinha quadro de melhora, até que no final ele se sente em paz consigo mesmo e morre, mas para resumir, ele morreu sozinho. É uma pessoa que se questionou durante seus últimos momentos de vida o porquê com ele, se ele não merecia isso. E no final a mensagem do livro era sobre isso, era sobre fazer laços reais, não viver uma vida de aparências, não pensar tanto no que você tem para mostrar para as outras pessoas, mas no que você pode compartilhar com elas. Você acha que se a cultura fosse mais propagada e mais acessível às pessoas, livros, filmes, música, seria um problema menos recorrente na nossa sociedade? É assim, não posso afirmar, mas eu acho que poderia melhorar, porque nós conseguiríamos criar laços com mais pessoas, porque se nós ficarmos em casa a ver Netflix, estamos sozinhos. Mas se calhar se vamos ao cinema sozinhos, porque não ir ao cinema sozinho, se calhar até começamos a ter conversa com a pessoa do lado e até se calhar conseguimos encontrar coisas em comum e criamos ali uma grande amizade. Eu acho que esse tipo de saídas e de programas enriquece-nos muito mais, não só através da cultura, mas também a nível de interações pessoais. Por isso, sim. Sem dúvida. Os pequenos prazeres desse mundo e não ficar assim, tipo, só... Exato. Não tem graça eu ir no cinema sozinho. Tem, assim, tipo, não tem muita graça. É muito bom você ir com os amigos, mas assim, tipo, às vezes você tá precisando de ter esse momento. Sim. E é sempre uma boa oportunidade para nós também conhecermos outro lado nosso que se calhar não conhecíamos. Eu se calhar nunca iria ao cinema sozinho, mas se calhar se fosse, iria ser uma experiência engraçada e se calhar ia encontrar outra pessoa que também foi sozinha ao cinema e encontrar ali alguém com quem eu me identifico e se calhar criar ali uma boa amizade. Mas esse livro traz uma mensagem mesmo muito importante, porque não são só os bens materiais que importam e aquilo que eu posso dar às outras pessoas, porque no final as pessoas não se vão lembrar daquilo que tu lhes deste de bem material, mas sim a tua presença em momentos importantes, no aniversário. Por exemplo, o trabalho não é tudo. No caso desse livro, de estar presente em aniversários da família, em jantares de amigos, esses pequenos momentos que
no final de tudo, é isso que nós vamos lembrar. Não vão lembrar daquilo que ele me deu, mas que ele esteve presente no meu aniversário. E construirmos essas relações é o mais importante, sem dúvida. Sim. Certo. E você tem algum caso na sua vida pessoal de que você chegou a lidar com uma pessoa consumista ou até com você mesmo? E como você fez para lidar com essa situação? É assim, pessoalmente eu nunca lidei diretamente com nenhuma pessoa assim mais consumista ou que teve algum problema a nível financeiro devido a compras compulsivas. Aquilo que eu faria, se estivesse a lidar com uma pessoa próxima, era de facto dizer-lhe aquilo que lhes disse, que vos disse há pouco, de limitar o tempo nas redes sociais, de tentar afastar-se um bocadinho das aplicações de compras, de fazer este pensamento lógico de será que amanhã isto fará sentido na minha vida, e fazer esse tipo de digamos que pensamento com ela, desconstruir um bocadinho a ideia do que é que realmente é importante, se é mais importante sentir-se bem por comprar as coisas ou se é mais importante estar estabelecida financeiramente para poder fazer aquilo que mais gosta. Eu acho que apoiaria essa pessoa a 100% e tentaria ali de alguma forma fazer-me estar sempre presente para ela se lembrar daquilo das minhas dicas ou das minhas sugestões, digamos assim. Acho que quando nós conhecemos alguém que está a passar por isso, eu acho que fazer-nos presentes é sempre bom para relembrar daquilo que nós dizemos à pessoa. Acho que sim. Sim. Mais alguma questão? Qual você acha que é a nossa responsabilidade enquanto geração futura ao lidar com isso? O que você acha que nós devíamos fazer para que futuramente isso fosse um problema menor na nossa sociedade? Eu acho que é começarmos a comportarmos-nos de maneira diferente. Ou seja, não ir com a maré desta geração e de sermos muito influenciáveis pelos influenciadores, pelos outdoors que vemos pela cidade e começarmos a pensar um bocadinho mais naquilo que faz sentido para nós, ok? Sermos um bocadinho mais egoístas, entre aspas, e pensarmos naquilo que faz sentido para nós. E começar a mudar comportamentos, porque se nós deixarmos de ser consumistas e de toda a gente comprar determinado produto, vai haver uma queda, ok? E se calhar vai fazer com que as marcas comecem a pensar que o melhor, de facto, é construir uma marca sólida que faça lembrar às pessoas, mas que não seja preciso este marketing todo para que as pessoas se façam lembrar dela. Sim. Acho que sim. Sim. Você tem mais alguma questão? Eu já não tenho nenhuma questão aqui. Acho que já ficou tudo bem esclarecido. Já ficou tudo bem claro, sim. Você também esclareceu algumas dúvidas minhas também. Obrigada. Acho que serviu muito para crescer. Acho que serviu muito para crescimento pessoal também. É muito fácil a gente sempre comentar desses problemas quando a gente está de fora, mas quando a gente se vê internamente é sempre mais difícil. É mais difícil, sim. A gente costuma olhar sempre para nós mesmos quando a gente costuma tratar desses assuntos. Também em conjunto, assim, dá pra gente trocar experiências, essas coisas e tal, também visões também. Bom, ainda bem que contribuiu para algo positivo para vocês, sim, e obrigada. A gente que agradece, na verdade. E você gostaria de deixar alguma mensagem para quem está assistindo? Algo que sirva talvez para um crescimento pessoal ou talvez para uma melhoria do contexto das pessoas? Sim, eu acho que nós devemos sempre pôr na balança aquilo que é mais importante para nós. E de facto nos dias de hoje a saúde mental é essencial, ok? Então nós devemos sempre colocar-nos em primeiro lugar e pensar: é melhor eu satisfazer um prazer momentâneo mas prejudicar-me financeiramente, ou pensar de forma racional e conseguir ter uma vida estável e estar bem psicologicamente e emocionalmente sem ter aqui algum prejuízo financeiro. Eu acho que é isso, sim. Pronto, são conselhos muito valiosos. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada. Muito obrigado, foi um prazer. Então é isso, acabou. Tchau.